estudar a terceira margem do rio Guimarães Rosa. Quando nós pensamos, em Guimarães Rosa, é sempre um prazer, fazer análises aqui de contos, de Guimarães Rosa. E sempre que nós pensamos em Guimarães Rosa, a primeira coisa que vem à cabeça são os neologismos, a linguagem do Guimarães Rosa. Para muitas pessoas, essa linguagem do Guimarães Rosa pode parecer difícil, mas não é, gente, tá? Então vai ter algumas palavras ali, quando você começa a ler, o Guimarães Rosa, algumas palavras vão parecer muito difíceis. Continua lendo que você vai compreender depois, tá? E quanto mais a gente lê o Guimarães Rosa, mais a gente vê que não é tão complexo assim, tá? O Guimarães Rosa. Embora, você consiga em um conto do Guimarães Rosa ter muita coisa. Então, esse conto, A Terceira Margem do Rio, é um conto que a gente poderia ficar aqui, se for analisar, lendo o conto, nós vamos ficar aqui um tempão. Mas eu vou tentar fazer, uma análise mais rápida, sobre a terceira margem do rio. Lembrando que o Guimarães Rosa, ele traz muito essa questão do sertão, o sertão de Minas Gerais, sempre presente aqui nos contos, nos romances do Guimarães Rosa. Muita gente fala sobre o Drummond, a questão do Drummond com o mundo, o mundo ali, sempre presente na obra do Drummond. Eu diria que o Guimarães Rosa tem o rio sempre presente. Então esse é um conto que vai falar sobre isso, O que é essa terceira margem do rio? Só rapidamente pensando aqui, a obra talvez mais conhecida do Guimarães Rosa, que tem como personagem principal um cara chamado Riobaldo. Então ele traz o rio até no nome. E aí a gente vai lembrar, por exemplo, de contos como o Burrinho Pedrez, que tem que atravessar o rio. O rio sempre muito presente na obra do Guimarães Rosa. O conto começa assim: nosso pai era homem cumpridor, ordeiro positivo e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Então o pai sempre foi daquele jeito, ordeiro positivo, E ele perguntou, e se as pessoas sempre confirmaram? Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, ou seja, era uma pessoa igual às outras, conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem regia e quem ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou para fazer para si a canoa. E aqui já começa, aqui nós já temos o conflito. A canoa que o pai manda construir. E os personagens aqui, além dele, tem o irmão, a irmã, a mãe e o pai. São os personagens ali principais. Nós vamos ter alguns personagens, mais secundários, mas esses são os principais. E esse irmão, ele já vai, falar que aquilo era uma coisa séria, que ele encomendou uma canoa, só que era uma canoa pequena, para caber justo ele. Apenas o pai caberia naquela canoa, ou seja, uma canoa para uma pessoa, só para uma pessoa, E que essa canoa durasse ali por 20 ou 30 anos dentro da água. Então, uma canoa muito boa, E o pai, até que o dia fica pronto, todo mundo fica naquilo, para que essa canoa, Aí o pai, quando termina a canoa, sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras. Não pegou uma tula e trouxa. Não fez alguma recomendação. Nossa mãe a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida. Moscou o beiço e bramou. Cê vai, ou cê fique. Você nunca volte. Então percebam que aqui a gente tem uma gradação. Começando ali, pelo pronome, de tratamento você, se vai, ou se fique. E daí, Então, quer ir mesmo? Você nunca volte. A gente tem, ali no final, uma coisa mais formal. Você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta, ou seja, ele se foi, E o filho, ele pensa, de ir com o pai, mas na canoa só tem um lugar, e o pai vai.
E o pai vai, eles acham que o pai vai para algum lugar, mas o pai começa a viver ali dentro da canoa, né? Então, o que seria essa terceira margem do rio? Aí que vem para nós, o que seria essa terceira margem do rio, né? O rio tem duas margens, né? Então, a terceira margem qual seria? A canoa, quando ela faz um risco, né? Ela vai deixando a parte que ela passa ali pela água, vai formando um risco. Então, né, poderia ser aí uma terceira margem, né? Tem uma música do Caetano e do Milton Nascimento, né, que se chama, inclusive, A Terceira Margem do Rio, que fala um pouquinho sobre isso, que é muito interessante, né? E o pai não volta mais, né? Ele fica ali, né? A mãe manda trazer padre, aí fala, aí a vida deles muda, né? Curioso, a vida deles muda e inclusive vem pessoas para ensinar, né? Os filhos vêm estudar e o filho começa, a mãe manda vir o tio, né? O irmão dela para auxiliar nas fazendas e o filho com aquilo é como se fosse um fardo que o filho tinha que carregar, a questão do pai. E o filho começa a alimentar o pai, né? No sentido de levar comida. E ele percebe que a mãe, com o tempo, né? A mãe, com o tempo, ela facilita aquilo para ele levar. E aí, gente, já vem uma questão ali, né? Alguns falam que esse conto fala sobre a loucura, outros que sobre a morte, né? Claro que eu também tenho a minha percepção, né? Mas vamos lá. Então, algumas culturas, elas costumam levar, né, alimentos para os mortos, como a cultura japonesa, por exemplo, né? Se eu não me engano, no shindoísmo eles fazem isso, né? De levar comidas para os mortos como uma oferenda para o pai. Então, e aí a questão da loucura, ou o pai enlouqueceu, né? E ele vai para essa terceira margem, que seria ali a razão, né? Nós temos, e essa terceira margem seria uma espécie de loucura, né? Viver à margem. Quem vive à margem? Tá? A margem da sociedade, a margem, outra margem para o rio. E o pai segue, e o filho, né, tem aquilo. Ou a loucura é do filho após a perda do pai. O pai morre e o filho fica naquela loucura de esperar o pai, né? O dia a dia, levar as oferendas, né? Não aceitar a morte do pai, tá? Eu trabalho mais com essa possibilidade, tá? Da morte do pai e o filho, né? Estar ali e não aceitar aquilo. Ele fica preso àquilo, tá? Como nós vamos ver daqui a pouquinho. A gente teve de se acostumar com aquilo, né? Ele fala que a gente se acostumou, né? As penas que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou em si, na verdade. Tiro por mim que no que queria, no que não queria, só com o nosso pai me achava, assunto que jogava para trás meus pensamentos. E aí as pessoas começam a reparar que com o tempo ele vai ficando igual ao pai. Ele vai ficando parecido com o pai. Ele era o que mais se parecia com o pai. A irmã dele se casa, né? A mãe dele não quis festa. Então percebo, casa não quis festa, né? Como uma morte realmente, né? E aí, a gente imaginava nele quando se comia uma comida mais gostosa, assim como no gasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva fria, forte, nosso pai, só com a mão e uma cabaça, ia esvaziando a canoa da água do temporal. Então, pensando ali no pai. E o pai não voltava. E, inclusive, vieram fotógrafos, né, para ver se fotografava o pai. Então, e também há essa coisa, né, o não se conseguir fotografar seria um espírito que estaria ali vagando, né? Então, tem todas essas percepções para a gente fazer, né? Como que você percebe isso, tá? Porque assim, o escritor, ele dá o texto para nós. A partir do momento que nós lemos, né, nós estamos nos apropriando daquilo, aquilo passa a ser nosso. E aquilo, muita da nossa interpretação, da nossa análise, ela vai do conhecimento que a gente tem, tá? Um dia, né, o filho da irmã dele nasce, né? Eles vão lá mostrar para o pai não aparece, não quer ver a criança, né? E o pai está sempre ali no rio, né? Mas não vem, só de longe. Tá? Eles choram ali todos abraçados, tá? Então tem tudo isso no conto. Lembrando
Quem narra o conto é narrado em primeira pessoa, pelo filho. Então todas essas percepções são dele, ele está colocando isso, tá? Então se ele tem uma questão de uma certa loucura, inclusive a mãe fala, né, que doideira, loucura são palavras proibidas na casa. O que dá a entender para nós que isso acontece naquela casa, mas ninguém pode falar sobre isso. A gente muitas vezes pensa que é a loucura do pai, mas pode ser a loucura do filho. O filho não estar bem. Tá? Claro, como eu falei, né, gente? Percepção de cada um. Tá? Sou homem de tristes palavras. Eu vou ler alguns trechos para vocês perceberem também a linguagem, tá? De que era que eu tinha tanta culpa se o meu pai sempre fazendo ausência e o rio pondo perpétuo. Eu sofria já o começo da velhice. Então percebam, o tempo passou, ele já está na velhice. A irmã foi embora, a mãe foi embora, o irmão foi embora, ele está sozinho porque ele tem aquele apego com o pai. Ele sente que ele precisa cuidar do pai. Esta vida era só desmoramento, não desmoronamento, desmoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias, cá de baixo, cansaços, perrenguice de reumatismo. E ele, por quê? E ele, nessa dúvida. E aí que ele faz a pergunta, olha só que eu falei já anteriormente, sem fazer véspera, sou doido? Uma indagação, tá? Não. Na nossa casa a palavra doido não se falava, nunca mais se falou, os anos todos não se condenava ninguém de doido, ninguém é doido, ou então todos. Só fiz que fui lá. Aí vem o final do conto, tá? Que é impressionante. O que ele faz? Ele vai para a beira do rio. E com um lenço, para o aceno ser mais, eu estava muito no meu sentido. Então ele fala que ele estava muito no sentido dele. Ou seja, nesse momento ele estava lúcido. Esperei, ao por fim ele apareceu. Aí e lá, olha só, aí e lá. O vulto estava ali, sentado à polpa, estava ali, de grito chamei umas quantas vezes, e falei o que me urgia jurado e declarado, tive que reforçar a voz, pai, olha só o pedido que ele faz, o senhor está velho, já fez o seu tanto, agora o senhor vem, não carece mais. Eu tomo, só um pouquinho, não carece mais. O Senhor vem e eu agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades eu tomo o seu lugar. Então ele se oferece para trocar de lugar com o Pai. Do Senhor, o seu lugar, do Senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou. Ficou de pé, manejou o remo na água, proava para cá, concordando. Olha só, agora o pai vai voltar, vai pisar em terra. Então nós temos essa expectativa ali, nós criamos essa expectativa quando nós lemos o conto. E eu tremi profundo. De repente, porque antes ele tinha levantado os braços e feito um saudar de gesto. O primeiro depois de tamanhos anos decorridos. E eu não podia. Por favor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá, num procedimento desatinado, porquanto que ele me pareceu vir da parte de além, do outro lado, um fantasma, e estou pedindo um perdão, ou seja, ele pede para o pai para trocar de lugar, e quando o pai vem, como um fantasma, ele sente medo e corre, ele foge, e agora ele está pedindo perdão por isso, por não ter tido coragem. E aí vem o último parágrafo. Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Nunca mais o pai apareceu. Sou homem depois desse falimento? A questão, perguntando. Continuo homem depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado. O que não foi, o que não teve coragem. Sei que agora é tarde, temo abreviar com a vida nos rasos do mundo, mas então ao menos que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio, a importância do rio, E ele pede para quando eles morrerem, fazerem o mesmo que o pai dele fez, tá? E aí a gente vai para aquela questão. O pai dele fez aquilo por consciência. Ele não vai fazer por consciência. O pai
É como pensar assim? O pai pode ter se suicidado. O pai escolheu, o pai fez a canoa, o pai foi lá e se enfiou na canoa. Lembrando, né, que o caixão também é de madeira e só cabe uma pessoa. E o caixão é de madeira, cabe uma pessoa. E a canoa que o pai fez era uma pessoa. O pai encomenda a sua, né, como se fosse encomendando a sua própria morte. Trabalhemos com essa metáfora. Tá? E o pai se vai. Se tinha ido. E na hora que chegar a morte dele, ele não teve coragem de ir se suicidar, de ir para lá também. Mas ele pede que quando ele morrer, ele também quer ir como o pai, naquela canoinha. Tá? Pessoal, espero que tenham gostado, tá? É um conto pra gente ter muito mais coisa, mas eu quero ser breve. Eu sei que vocês, né, principalmente quem tá aí estudando pro vestibular, né, tem que ver muitas outras obras, tá? Mas leia o conto, aproveite, é um conto fantástico, tá? Espero que tenham gostado. Chegou até o final, não curtiu o vídeo? Curte aí, não se inscreveu no canal, ainda se inscreve, dá uma força aí pro professor Sid Clay, tá? Por hoje é isso e simbora estudar!